Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, mais essa transmissão, Senhor, mais este culto, Senhor Jesus. Pedimos, Pai, que neste momento Teu Espírito Santo possa invadir, Pai, cada casa, Senhor, que está conectado conosco nesta noite, Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente. O Senhor pode estar em todos os cantos ao mesmo tempo, Deus. E eu já posso sentir a Tua presença pairar sobre este lugar, Pai. E eu também, Senhor, quero, Pai, que também a Sua presença possa pairar sobre cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que esse som está chegando, Pai, que está chegando este culto, a minha voz, Pai, que a Sua presença também possa pairar, Senhor Jesus. Eu venho te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa aquietar, Pai, as crianças que estão em casa, Senhor, e que, Pai, o Senhor possa ser adorado com tudo que há em nós, Pai. Obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade, Pai. Existe um fogo dentro do nosso peito, Senhor, que não quer cessar, Pai. Existe uma adoração dentro do nosso coração que não quer se calar, Pai. Independente das circunstâncias, Pai, a qual nós estamos, Deus, nós não vamos deixar de Te adorar, Pai. Nós vamos sim Te adorar, porque o Senhor merece toda a adoração e toda a glória, Deus. E obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor. Meu orgulho, Pai, o nosso orgulho nos tirou do jardim, Deus. Mas a Sua humildade, o Seu infinito amor nos deu a oportunidade, Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra,
Seja adorado, Deus. Seja adorado, Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero te desafiar, você ir na sua casa agora, junto com os teus filhos, com a tua família, com o teu esposo, com a sua mãe, a cantar juntamente conosco esse refrão, porque ele é maior e melhor do que milhares e milhares. O amor de Deus é muito melhor, meu amado. Eu queria convidar você a cantar juntamente conosco nesse momento. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Essa mesma presença, Deus, que estamos sentindo aqui, Pai, nesse exato momento, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor também vá neste momento, Pai, em cada casa, em cada família, Deus, aquebrantando os corações, Pai, para que sim, Deus, juntamente, Pai, como um corpo de Cristo, possamos Te adorar com tudo que o Senhor merece ser adorado, Deus. Nós sabemos, Pai, que estamos praticamente no meio de uma tempestade, Deus, mas eu sei, Deus, que se o Senhor estiver no barco, a qualquer momento o Senhor pode levantar deste barco, Senhor, e com as Tuas palavras, Pai, a tempestade, o mar se acalmar, Deus. E o Senhor está no nosso barco, Pai, e a qualquer momento o Senhor vai se levantar, Deus. Ah, Deus, mesmo com medo, Pai, venha falar aos nossos corações, Deus. O Seu nome é maior do que o medo. O Seu nome é maior do que o medo, Deus. Quando o mar tenta me encobrir e Pai
que eu vou afundar, me lembrarei, me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança eu parecer perder, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome, você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome, você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa, que a paz é uma promessa. Você me lembrarei, me lembrarei, me lembrarei.
Glória a Deus. Que a gente nunca se esqueça que a paz é uma promessa. Amém? Quero te cumprimentar com uma boa noite. Queria saudar todos que estão nos lares aí. Queria dizer para você que, por mais diferente que tenha sido viver esses dias dessa maneira, um culto online, um congregar online, é um privilégio sempre pregar a palavra de Deus. E eu queria louvar a Deus pela sua vida, que hoje está aí congregada, e eu queria trazer uma mensagem de esperança ao teu coração. Justamente o título da mensagem de hoje é Esperança em Meio ao Caos. Eu não sei se você sabe, mas os estudiosos dizem que nós seremos muito daquilo que nós ouvimos. Eu serei parte dos meus amigos, parte do que eu ouço, parte do que minha esposa é, parte do que meu filho é, os meus irmãos em Cristo, a minha família. Eu absorvo tudo isso. Então, tudo isso acaba me contagiando. Então, algo que eu queria dizer para você nessa noite, que tem duas coisas muito contagiantes. E eu não estou falando de coronavírus. Eu estou falando que o medo é algo muito contagiante, mas a esperança também é algo muito contagiante. Se você ficar recebendo informações que apenas são negativas, informações que trazem medo, que trazem uma instabilidade, você será uma pessoa instável, uma pessoa com medo. Converse com uma pessoa que está fora do propósito de Deus. Converse com uma pessoa que está totalmente amedrontada nesses dias, seja pela pandemia, seja pela crise econômica que essa pandemia está gerando e vai gerar, e você sairá dessa conversa um tanto quanto pessimista, desacreditado. Então, nesses dias, a igreja, ela tem uma missão, ela tem um encargo de carregar a mensagem de esperança. Somos nós os encarregados, os responsáveis por carregar essa mensagem de esperança. E o que eu queria compartilhar com você, eu acordei com meu coração queimando nessa manhã, com relação a uma mensagem sobre esperança, esperança em meio ao caos. Nós podemos dizer que nós já estamos vivendo um caos. E eu queria trazer uma mensagem de esperança em meio ao caos, para trazer esperança ao seu coração. Eu queria contagiar a sua vida nessa noite. Eu queria despertar em você um sentimento de esperança, porque na verdade, talvez você se pergunte nesse momento assim: como assim? Como que eu vou ter esperança, Raoni, no meio do caos? Como eu vou ter esperança nesses dias? Em dias que nós vemos milhares de pessoas morrendo, uma crise econômica mundial, uma crise política, um querendo tomar o poder, outro querendo isso e aquilo outro. Eu queria dizer que talvez nós estejamos colocando a nossa esperança no lugar errado, estamos focando no lugar errado. Eu queria ajustar o seu foco nessa noite, te incentivando e trazendo uma mensagem a qual você vai ajustar o seu foco naquilo que realmente vai trazer esperança para a sua vida. Eu e você, nós os filhos de Deus, nós não fizemos uma aliança com o presidente da república. Eu não fiz aliança com o ministro da saúde, nem com o ministro da economia. Eu não tenho aliança com a ONU. Eu tenho aliança com aquele que criou os céus e a terra, e Ele vai me sustentar durante toda e qualquer crise. A minha aliança, eu entreguei a minha vida para o Salvador da humanidade. Eu não entreguei a minha vida nas mãos da OMS, eu não entreguei a minha vida nas mãos do ministro da saúde, o Mandetta. Eu não depositei a minha esperança no ministro da economia, por mais competentes que eles sejam, ou ao presidente da república. Eu não fiz aliança com eles. Eu moro nesse país, eu respeito as autoridades, eu oro e intercedo por elas, para que Deus use as autoridades para governar com justiça, com equidade, com verdade, sem corrupção. Mas a minha esperança não pode, não deve estar baseada nessas coisas. Não pode.
A nossa esperança está naquele que criou céus e terra. E essa mensagem que eu queria compartilhar com você nessa noite, sobre uma aliança. Nós fizemos uma aliança com Deus, Criador dos céus e da terra. Então nós somos chamados a depositar a nossa confiança e a nossa esperança nele. A palavra de Deus diz: Ele fez a ferida e a ligará, no tempo dele, com o desígnio dele, com o propósito dele. Romanos 12:2 coloca para nós. Ele já começa falando: olha, se alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação e orem sem cessar, perseverai na oração, alegrai-vos na esperança. Mas que esperança é essa? A esperança que é pautada aos pés de Jesus Cristo, aquele que veio, pagou a nossa dívida, morreu no meu e no seu lugar. Essa esperança que o apóstolo está escrevendo a Roma nesse momento, dizendo: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Por isso ore sem cessar, ore por essa nação, ore pelos políticos, ore para que uma crise econômica, ela vai vir, é evidente que ela já veio, mas a nossa missão é orar e interceder para que isso seja brando. Entenda uma coisa, eu quero compartilhar algo com você nessa noite, que está na palavra de Deus, aonde um povo estava sendo acometido de uma grande tribulação. O reino de Judá, o reino do sul, ele estava sendo atribulado. E olha só qual foi o proceder dessa nação, desse reino. Olha qual que foi o direcionamento do rei dessa nação. Olha qual que foi a postura em meio a uma situação de medo. Veio uma situação, uma tribulação muito grande para Judá, e olha como que eles administraram. Coloca para nós, 2 Crônicas. Eu prometo ser bem breve nessa noite. Eu não vou tomar muito seu tempo, mesmo porque eu sei que a dificuldade que é talvez de se concentrar aí no seu lar. Então eu queria pedir que você se desligasse, e em 30 minutos eu encerro essa mensagem. Mas eu queria te convidar a ficar aí, sentadinho, em pé, deitado no sofá, na sua cama, mas que você se concentrasse nesse momento, para que você não perca o fio da meada, para que essa palavra gere esperança no seu coração, uma esperança que vai vir no meio do caos. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. Olha só que interessante. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, 2 reinos, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. O anúncio que chega para Josafá ou Jeosafá é que uma grande multidão, 2 exércitos mais alguns aliados, vem contra Judá naquele tempo. E nesse momento eu queria te desafiar a viver como esse homem se portou, como esse homem conduziu toda essa situação. Verso 3: então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Olha só, o texto não está falando que ele não teve medo. Ter medo todo mundo vai ter em momentos como esse a qual nós vivemos. Todos iremos ter, isso é inevitável. Mas quando o medo chegar, como eu vou administrar? Que tamanho ele vai encontrar no meu coração? Porque ele pode chegar e sim ficar no nível raso dentro do meu coração, da minha mente. E aí a reação de Jeosafá foi buscar ao Senhor. É nesse momento que ele fala: olha, é o seguinte, eu não estou conclamando uma reunião com o líder do meu exército, eu não estou reunindo as minhas tropas, eu não estou tomando conselho com meus conselheiros. No momento exato da notícia, a Bíblia fala que ele começou a buscar o Senhor. Dá sequência no texto, não? E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor.
também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Verso 6. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Por mais que Josafá esteja fazendo um questionamento, ele está exaltando Deus. É nesse momento que ele está falando: ó, eu não estou entendendo, eu quero ver a potência do Deus dos nossos pais, porque o Senhor atuou com os antepassados, e nós queremos ver o teu poder hoje. E talvez essa seja a nossa fala dos nossos dias. Talvez nós nunca vivemos tamanha situação a qual nós estamos vivendo. O errado não é você questionar Deus, o errado é você depositar a sua esperança em outras coisas a não ser nele. Porque a reação de Josafá é justamente ir aos pés do Senhor. O que foi ministrado aqui na canção é muito verdade. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. E talvez o que Deus esteja chamando a nação brasileira e o mundo é ir aos seus pés, porque não existe lugar melhor do que ir aos pés do Senhor, não como forma de humilhação, mas como forma de submissão de filho, aquele a qual diz: olha, eu não tenho, a minha força está somente em ti. O homem forte, ele se mostra forte quando ele está de joelhos orando, ele não se mostra forte diante dos outros em pé. Existe uma frase que diz: se você não se ajoelha e se humilha diante de Deus, você provavelmente se ajoelhará e se humilhará diante dos homens. Nós estamos sendo chamados nesses dias a ir aos pés do Senhor e depositar nossa esperança nele. O texto, vamos pular lá para o versículo 12. Para mim é o versículo chave. Se você tivesse que levar um versículo dessa mensagem, se você tivesse que postar um versículo nas redes sociais, eu quero te convidar a postar esse versículo, 2 Crônicas 20:12. É a síntese da mensagem, é onde se resume tudo. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Esse é a síntese. Ele faz um questionamento. Perceba, a primeira palavra é: olha, nosso Deus, porventura não nos julgarás, não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta multidão. Talvez a nossa reação é justamente essa, em meio a uma pandemia. Não temos uma vacina, não temos um tratamento ainda definido, não sabemos como que os decretos estão funcionando, se o comércio fica fechado, aqui, ali, quanto tempo, 10 dias, um mês, 4 meses estão falando. Quanto tempo isso vai cessar? Todo esse medo vai passar? Então é mais ou menos a situação que Judá está passando nesse tempo. Ele fala: olha, a gente não tem força diante de tudo isso. As nossas forças se perderam diante tamanho a multidão que vem contra nós. E talvez nós estejamos iguaizinhos a ele. Um tempo onde a gente não tem mais força e a gente não sabe o que fazer. A fala de Josafá é exatamente essa, representando a nação de Judá, o reino de Judá. Ele fala: além de não ter força, nós não sabemos o que fazer. Ele está perdido, está igual cego em tiroteio. E está assim as nossas conversas. E aí, o comércio volta segunda? Não, na outra. E aí? Não, acho que chegar lá vai prorrogar o decreto. E a vacina está sendo desenvolvida em Israel, na França, já veio? Não veio, é fake news. Vai vir, glória a Deus, se vier. Tratamento, liberou tal remédio. Não, ainda não é comprovado. A gente está perdido, a gente não sabe o que fazer. Aí é onde o texto e a história colocam um ponto e uma vírgula e diz: porém,
os nossos olhos estão postos em Ti. Outra tradução vai dizer, porém, os nossos olhos estão fixos em Ti. Quer dizer, o meu foco em meio à calamidade não está posto na calamidade, está posto em Deus. É isso que o texto está mostrando para nós, e talvez é esse o chamado para mim e para você, é gerar uma esperança em meio ao caos, é a esperança que vai brotar no meio do caos, é nós fixarmos os nossos olhos em Deus e nada mais. Não que eu não seja, que eu não receba informações, nós receberemos, nós temos que estar informado, ligado nas notícias, tudo isso, mas, porém, os nossos olhos estão fixos no Senhor. Eu queria te convidar a fazer um exercício agora, muito interessante. Não coloque Deus antes do porém, coloque Deus depois do porém. Sabe por quê? Porque senão a nossa fala pode ser a seguinte: olha só, coloque Deus depois do porém, senão a nossa fala vai ser a seguinte: eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, porém essa crise que está vindo vai quebrar o país. Eu sou igreja, porém está vindo uma crise econômica muito grande. Eu amo a Jesus, eu sou servo de Jesus, eu me entreguei a minha vida ao Senhor, porém essa pandemia está destruindo o nosso mundo. Tudo que você coloca depois do porém anula o que você falou antes. Tudo que Josafá colocou depois do porém anulou o que ele havia dito antes. Eu quero te convidar a formular frases de uma maneira diferente, a falar a seguinte fala: essa crise pode até quebrar o país, porém eu pertenço a Deus. Pode até ser que esse vírus acabe conosco, porém eu sei em quem eu tenho crido. Essa pandemia está acabando com tudo, porém eu tenho uma aliança com Deus, e ela não será quebrada, ela não será rompida por pandemia, por crise econômica, nem por nada. Coloque Deus depois do porém, porque tudo que você coloca depois do porém anula tudo aquilo que veio antes. Lembra da história de Naamã? A Bíblia diz e narra uma história muito interessante de um grande general do exército. Está lá em 2 Reis, depois você dá uma olhada, procura lá, você está com tempo para isso, amém? Procura a história de Naamã na Bíblia, digita lá no Google. A Bíblia diz que Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu rei, era um homem de muito conceito, que foi por Deus, através dele que Deus dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra. Olha, eu vou repetir a história de Naamã. Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu rei, era de muito conceito, e foi através de Naamã que Deus dera vitória à Síria. E ele era herói de guerra, porém leproso. A última fala está destruindo o que vem depois do porém, está destruindo tudo aquilo que ele era, porque apesar dele ser tudo isso, um grande general de exército, um grande homem, um homem de conceito, o herói da guerra, o homem que Deus usou para dar vitória à Síria, era leproso. E por ser leproso agora, Naamã está escondido para não ser percebido, porque a lepra naqueles dias era incurável, não havia cura, era uma doença repugnante, a qual todos não chegavam perto, porque era por contágio. Então a lepra, o que vem depois, anula tudo que Naamã era. Então talvez a nossa fala esteja sendo desse jeito: não, eu creio em Deus, mas
porém está vindo um arregaço na economia. E aí você está dizendo que a tua esperança está na economia e não no Deus a qual você tem uma aliança. Eu quero te convidar a inverter a sua fala. Eu quero te incentivar e contagiar você, não com coisa ruim, mas eu quero contagiar, gerar esperança em meio ao caos a qual nós estamos vivendo. Sim, está vindo, já veio uma crise econômica, porém eu sei no Deus a qual eu sirvo. Sim, o vírus ele é muito contagioso, porém o meu Deus, ele não se pauta em diagnósticos. Está demorando para sair uma vacina, testes, etc, porém o meu Deus, ele me guardará de todas as coisas. Essa deveria ser a nossa fala, e eu te convido a adotar essa fala na sua vida, a colocar Deus depois do porém, baseando esperança em meio ao caos, gerando esperança no seu coração, seja lá o que for, seja lá o que vier. Após Josafá, só para a gente fechar o raciocínio, a gente amarrar essa ideia, após Josafá se portar daquela maneira, a gente vê um resultado extraordinário. Coloca para nós lá, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 24. Nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, olharam para o problema, olharam para a pandemia, olharam para a crise econômica, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Não está falando aqui, não está fazendo menção aos habitantes de Judá, e sim as multidões que estavam atacando Judá. Era o exército de Moabe e era o exército de Amon. Era o exército inimigo, é o que estava gerando medo naquela nação, era o que estava gerando medo no coração das pessoas. Mas quando Josafá coloca os olhos em Deus, deposita esperança em meio ao caos em Deus, o que acontece é isso daqui. Você acredita que nem precisaram sair a peleja? O exército de Judá não precisou pelejar, é isso que acontece. Nisto chegou Judá, a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos tomaram para si, tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca. Na tradução, meu irmão, é vale da bênção. Aqui, se a gente traduzir do hebraico para o português, é vale da bênção, e até hoje esse lugar se chama vale da bênção. Coloca lá, 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. 28. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas, com trombetas para a casa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, vai ser uma festa quando a gente voltar a congregar aqui nessa igreja. Quando a igreja de Cristo Jesus na face da terra estiver liberada para congregar, vai ser, meu irmão, vai ser nébias para todo lado. Vai ser um fogo só. Vai ser irmão rodando na igreja, abraçando o outro. Não vai poder abraçar, tá? Desculpa aí, não vai poder abraçar. Você vai ter vontade, mas a gente ainda vai ter que respeitar todas as recomendações. Mas vai ser uma alegria só. A gente vai vir com todos os instrumentos, saltério, harpa. Prepara lá a sanfona, tá, Silas? E vamos tocar até sanfona aqui. Brincadeira, meus irmãos. Mas a gente vai fazer uma festa.
porque eu creio que em breve isso cessará. Eu creio que em breve uma vacina será desenvolvida. Eu creio que em breve Deus irá cumprir o seu propósito de arrependimento para o povo, e o povo voltará a congregar juntos novamente, adorando ao Senhor com alegria, porque o Senhor dera vitória ao seu povo. Porque eu creio que tem um povo se humilhando diante dele, tem um povo buscando a ele, um povo em arrependimento, um povo clamando a mão dele. Eu creio, meus irmãos. Último verso para a gente encerrar. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. 30. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Veio aquela tranquilidade depois, porque todos os reinos olhavam e falavam: não tem como. Não tem como, eles servem a um Deus, eles têm fé em um Deus que não dá para lutar, contra esse Deus não dá. É desse jeito que vai acontecer quando tudo isso passar. Mas como nós devemos passar? Devemos passar com esperança em meio ao caos. Nós devemos passar gerando esperança no coração daqueles a qual nos cercam, depositando e focando a nossa esperança nele. Tire o foco de tudo isso que está acontecendo, confie nele. As coisas irão acontecer na minha e na sua vida, à medida da nossa fé, à medida da nossa esperança, à medida do nosso amor por ele. Eu sei que pessoas irão vir com testemunhos maravilhosos. Eu já tenho um monte de testemunho para compartilhar. Eu creio de todo o meu coração que nós iremos prosperar com tudo isso. Eu creio que nós, a partir de agora, seremos mais gratos, iremos repensar as coisas simples, as coisas essenciais da vida. Nós sairemos dessa crise olhando para o que de fato é necessário, menos consumistas, aprendendo a poupar, aprendendo a guardar, aprendendo a ser prudente, olhando para Provérbios quando diz que a formiga guarda no verão para passar o inverno. A gente vai aprender. Quem está tendo uma dificuldade financeira sabe do que eu estou falando. Vamos aprender, o brasileiro vai aprender. Entrava o dinheiro na conta, férias, praia, reforma, troca de carro, faz isso, reforma a casa, troca os móveis, compra isso, compra aquilo. A gente vai aprender, a gente vai sair mais sábio dessa. A gente vai sair valorizando cada minuto que a gente tem em comunhão com os irmãos. Aquele momento de estar junto com os irmãos, seja na igreja, seja nos lares, seja em uma visita que você fazia na sua família. Você vai valorizar cada detalhe. Você vai sair de tudo isso, nós iremos sair de tudo isso com muito mais experiência. É isso que Romanos 5 fala. Coloca para nós, Cauã. Romanos 5. Do verso 1 em diante, texto que fala sobre a justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência a esperança. Só até aí. Não, coloca o outro. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Só pelo Espírito Santo que essa esperança pode ser gerada no nosso coração. O texto não fala: olha, vocês serão justificados por meio do sangue de Jesus e vocês não terão provações. O texto está falando que até
as provações estão contribuindo para o nosso bem. O texto está falando que nós passaremos por tribulação, mas a tribulação também tem um propósito. Ela vai produzir perseverança. Foi o primeiro tema que nós pregamos aqui nos cultos online. Ela vai gerar experiência. É o que eu estou te falando agora. A gente vai sair daqui mais maduro. A gente vai sair dessa crise, desse caos a qual nós estamos vivendo de uma outra maneira. E nós sairemos com a nossa fé baseada, a nossa esperança baseada nele. E a esperança não traz confusão, a esperança traz paz. A paz que excede todo entendimento. Essa paz que eu te convido a viver nesses dias, confiando, crendo, esperando nele. Eu tenho uma canção muito interessante que diz que esperar, e esse esperar é de esperança, é caminhar. Esperar não é ficar parado, é esperar, esperançar em Deus é caminhar. Por quê? Porque eu estou caminhando, eu não estou parado, aleatório, eu estou esperando em Cristo Jesus. E eu te convido a nunca mais colocar Deus antes do seu porém. Amém? Queria chamar os meninos aqui à frente, junto comigo, para a gente encerrar esse culto. Queria te convidar nesse momento, a gente ter um momento de oração. Queria orar pela tua vida, queria orar como nação brasileira. Esse momento a qual nós devemos perseverar na oração, mas com a nossa esperança, com os nossos olhos fixos em Deus e nada mais. Aí você pode falar: Raoni, você está querendo deixar alienado? Não. O cristão é chamado a depositar a sua esperança em Deus e só. O que vai acontecer, o que nós seremos submetidos, eu não sei, mas nós somos chamados a depositar nossa esperança, seja no meio do caos, seja no meio da alegria, em Cristo Jesus. A nossa esperança está nele. Aquele que nos chamou é fiel. O mundo estava em corrupção e depravação, porém Noé encontrou graça e favor diante de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, porém eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. No mundo tereis aflições, porém tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Moisés está morto, porém seja forte e corajoso, porque assim como fui com ele, eu serei com você, não te deixarei, nem te desampararei. Alguns poréns da Bíblia, aonde trazem esperança. Podem olhar para nós, podem olhar para a igreja, podem olhar para a sua vida nesse momento e dizer o que quiser. Coloque um ponto e uma vírgula. A tua mente pode estar sendo bombardeada nesse momento por pensamentos negativos e pessimistas, aonde está tentando, o nosso pensamento só é pessimista nesse sentido se a nossa esperança está baseada em economia, em vírus, etc, etc, etc. Mesmo porque nós temos uma imprensa que nos impulsiona a olhar tudo que é pior, porque aquilo só vende aquilo que é ruim e negativo, infelizmente. Mas a igreja deve carregar essa mensagem de esperança em meio ao caos nesses dias. Você pode estar passando por uma tempestade, porém em algum momento Deus vai se apresentar e mandar aquietar a tempestade no mundo. Nós podemos estar passando por um grande vendaval, porém se Deus fizer, o vento se cala, o mar se dobra, a crise acaba, o vírus morre, com uma só palavra. Essa deveria ser o nosso posicionamento nesses dias. Olha, tem uma multidão nos cercando, nós estamos sim com medo, porém os nossos olhos estão em Deus. Coloque Deus depois do seu porém. Pode choramingar à vontade, coloque um ponto, uma vírgula, escreva porém. Queria que você compartilhasse aí na transmissão, nas suas redes sociais, no grupo da igreja. Coloque o seu porém aí.
Coloque aí, escreva: olha, eu estou sim com medo de tudo que está acontecendo, porém eu creio no Deus a qual me chamou, a qual me resgatou, a qual me levantou, me redimiu. Eu creio nele, eu confio nele, a minha esperança está nele. Queria encerrar esse culto orando pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos, Pai, que estão aqui comigo, fazendo parte, Deus, desse culto a Ti, levando as pessoas à adoração em casa. Eu oro a todos que estão assistindo, Pai, essa pregação, que estão cultuando a Ti nesse momento, nos lares. Pai, eu quero rogar a Deus por cada uma dessas vidas, Pai. Eu quero clamar a Ti, Espírito Santo. A Tua palavra diz que é o Senhor Espírito Santo que derrama esse amor em nós, nos nossos corações. Então entre agora, Espírito Santo, nos corações daqueles que estão nos ouvindo e derramando esse amor, trazendo uma convicção, uma esperança, Pai, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que a nossa vida está posta em Ti, nos Seus pés, e que nada pode nos separar do Teu amor. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti que haja nos corações de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento a paz que excede todo entendimento, baseada na esperança em Cristo Jesus. Eu te peço, meu Deus, entre nos lares agora nesse momento, Senhor. Entre trazendo paz, trazendo, Paizinho querido, essa esperança em meio ao caos, trazendo, Deus, o Teu amor, o Teu aconchego, o Teu refrigério, Pai. Adentre, Paizinho, com o Teu sustento. Adentre, Deus, com um vento tranquilo, o vento do Espírito, trazendo paz em todos os lares nesse momento. Que eu e os meus irmãos, a Tua igreja no Brasil, que está clamando nesse tempo, Pai, possa, Senhor Deus, esperar em Ti, depositar a esperança em Ti. Senhor, que a gente sim entenda tudo o que está acontecendo, mas que a gente coloque um ponto e uma vírgula e diga: porém, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que por fim Ele se levantará ao nosso favor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Estenda suas mãos. Eu quero dar a bênção apostólica sobre a tua vida. Que o amor de Deus Pai esteja sobre você. A graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, e que a poderosa presença do Espírito Santo de Deus, que derrama esse amor em nossos corações, te acompanhe, não somente hoje, mas todos os dias de nossas vidas. E junto à igreja de Cristo diz: amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.